Bem, pessoal, dando continuidade aí aos nossos transtornos, hoje nós vamos ver depressão, tá? Depressão, ele entra nos F30, tá? F32 é transtorno depressivo, tá? Mas nos F30 entra vários tipos aí de diagnósticos sempre relacionados à depressão, tá? Então, depressão vocês vão encontrar aí nos F30 do CID-10, certo? Assim como todos os transtornos mentais, nós vamos ver na depressão os quadros, né, o fator causal, a questão da diminuição dos neurotransmissores, tá? Principalmente noradrenalina, serotonina e dopamina. E vamos ver também a influência dos determinantes físicos ou biológicos, como nós já vimos, determinantes ambientais e determinantes psicológicos, tá? Algumas literaturas vocês vão encontrar que a depressão ela tem uma classificação, tá? Por exemplo, Dalgalar Rondo, ele trabalha com essa classificação. Então, ele diz que existem três tipos, né, de subclassificações dentro da depressão. A depressão leve, a depressão moderada e a depressão grave ou gravíssima, tá? A depressão leve é aquela considerada o paciente ele apresenta depressão, só que ele consegue ter uma vida normal, ele consegue manter o seu cotidiano, tá? Então, ele tem um controle sobre a doença, certo? É como se ele tivesse no período de manutenção e estabilidade. Só que, por que eu digo que é como? Porque nesse período ele está fazendo também acompanhamento psicológico, fazendo acompanhamento farmacológico, tá? Então, o paciente com depressão leve, ele trabalha, ele realiza suas atividades de casa, ele tem o seu cotidiano normal e tem a doença controlada, tá? Só que ele faz uso de medicação e faz uso de psicoterapia, tem o acompanhamento, tá? Quando ele nota que algum sintoma está querendo ficar intenso, está querendo, né, se sobressair, então ele já, né, vai no médico rapidamente, vai no psiquiatra rapidamente, e aí o psiquiatra vê a questão de aumentar uma dose ou outra das medicações, tá? Nós temos a depressão moderada, tá? Que é aquela depressão onde o paciente ele tem controle da doença, ele vive a sua vida cotidiana, tá? Ele trabalha, ele realiza seus afazeres do lar, só que ele apresenta períodos de crise. E quando ele está nesse período de crise, ele não consegue desenvolver suas atividades do dia a dia, tá? É como se no período de crise ele, né, se isola, ele não consegue ter um controle da doença, tá? E daí ele vai para o psiquiatra aumenta as dosagens, né, aumenta os medicamentos, e daí também aumenta-se a intensidade da psicofarmacologia, ou da psicologia, tá? Das terapias, ok? Aí o paciente conseguiu sair da crise, ele volta ao seu trabalho, volta a fazer suas atividades, ok? Então, a diferença da depressão leve para a depressão moderada é que na depressão moderada, o paciente ele vai apresentar crises depressivas nas quais ele não consegue manter a sua vida normal, tá? E a depressão grave ou gravíssima é aquela onde
o paciente ele não tem uma vida cotidiana, ele não tem um emprego, ele não realiza atividades dentro de casa, porque na realidade a doença toma de conta. O paciente ele não tem nenhum controle sobre a doença. Na realidade é a doença que toma de conta do paciente. Então é aquele paciente que não tem nenhuma expectativa de vida, né? Para ele não se desperta uma expectativa de vida, ele está totalmente isolado, não liga para a higiene, não liga para a aparência, não liga para a alimentação, na realidade não conversa, tá? Na realidade o desejo dele aí é morrer, tá? É um sofrimento psíquico tão grande que ele não tem uma reação, ok? Aí, pessoal, um cuidado que nós devemos ter, principalmente quando a gente está na triagem, é que muitas vezes as pessoas chegam dizendo: eu estou com depressão. Fulano está com depressão. Eu trouxe aqui a minha filha porque ela está com depressão. As pessoas diagnosticam os outros com depressão e, na realidade, não há um diagnóstico, tá? Talvez seja um sofrimento psíquico, tá? Que a pessoa esteja chorosa, que a pessoa esteja se isolando, não queira conversar, esteja triste. E as pessoas ao redor ficam logo julgando: fulano está com depressão, ok? Então, é aí onde a gente vai mostrar ao acompanhante ou à pessoa, né, que está dizendo que está auto-julgando com depressão, que primeiro ela vai passar no psicólogo, tá? O psicólogo vai ver a necessidade dela passar no psiquiatra e daí, né, ser feito todo o tratamento, acompanhamento total dessa paciente. Porque muitas vezes ela está com esse humor deprimido e existe uma causa, tá? E a psicologia, a terapia, ela pode muito bem sanar essa causa. E o paciente não precisar fazer uso da medicação, tá? Então, nós devemos que ter um cuidado aí quando a pessoa chega, né, dizendo que está com depressão, que fulano está com depressão, que ele veio ao CAPS porque está com depressão, tá? Não podemos deixar o paciente se autodiagnosticar. Então, vamos dar seguimento. É um transtorno do humor, caracterizado por angústia, desânimo, rebaixamento do humor, que é o humor triste, e pela perda de interesse, prazer e energia diante da vida, tá? Outro cuidado que nós devemos ter, pessoal, é com relação a essa falta de energia. Essa falta de energia, ela é causada pelo desânimo do paciente, tá? Pela intensidade dos sintomas, no sentido de que o paciente ele não tem, ele não busca uma expectativa de vida, ele não busca muitas vezes mudar aquele quadro, ele não busca uma melhora e daí ele tende a muitas vezes se deprimir cada vez mais, tá? Aí essa falta de energia, muitas vezes ela é ignorada pela família. Muitas vezes ela é ignorada por aquelas pessoas que cercam o paciente com depressão, tá? E vem aí, isso que eu coloquei aí, a questão da falta de informação. Porque muitas vezes essa falta de energia que é relatada pelo paciente, né, vem do desânimo, vem do isolamento, vem do humor baixo, tá? E para muitas pessoas que convivem, eles ficam julgando o paciente por preguiçosos, por não quererem fazer nada, né, que ficam usando a doença para não fazer nada, mas na realidade essa falta de energia é uma sintomatologia do paciente depressivo, tá? Porque ele não tem um vigor, ele não tem mais uma vivacidade, ok? Então a falta de informação, o desânimo, o isolamento e o desinteresse
por questões importantes como família, emprego e saúde, sem uma explicação clara e objetiva, fazem com que a pessoa com depressão seja vista como preguiçosa, acomodada, como alguém cheia de frescura ou que não tem o que fazer. Tá? Então, nós profissionais da saúde mental, devemos conversar com essa família para que ela comece a compreender a paciente, né? O paciente com depressão comece a entender que isso faz parte da sintomatologia e não está só julgando. Porque o paciente, quando ele começa a ser só julgado, então, se ele já tende ao isolamento, ele vai se isolar cada vez mais, tá? Então, essa questão ela deve ser informada e que os familiares saibam que essa falta de energia é uma sintomatologia da depressão. Ok? Ao centro da população mundial, tá? Isso é um dado aí de 2020, certo? E ocupa o segundo lugar entre as causas de ônus gerados por doenças degenerativas e mortes prematuras, segundo a Organização Mundial da Saúde, tá? Nós sabemos, pessoal, que existe, né, os determinantes, né, que são os fatores predisponentes. Nós já falamos sobre isso, né? A questão da predisposição em desenvolver transtornos mentais. Então, em certas situações, tá, nós precisamos, principalmente trazendo, né, para nós da saúde, nós precisamos ver a situação do nosso paciente para saber se ele tem condições psíquicas para suportar determinados diagnósticos. Quando a gente fala aqui nessa questão da morte prematura, né, é que muitas vezes o paciente ele não morre da sua morte biológica, mas ele morre da doença psicológica. Né? Ele não morre da sua doença biológica, mas ele morre da doença psicológica, que é a depressão. Essa depressão muitas vezes causada por um diagnóstico, tá? É por isso que mesmo a gente sabendo do princípio ético da veracidade, que é sempre dizer a verdade ao nosso paciente, né, com relação ao diagnóstico e com relação ao tratamento, mas a equipe, ela tem que decidir, juntamente com a família, se esse paciente, ele suporta psicologicamente determinado diagnóstico. Porque quantos e quantos relatos de, por exemplo, idosos que receberam diagnóstico de câncer, eles morreram da depressão e não do câncer. Tá? Por quê? Porque psicologicamente eles não suportaram ter um diagnóstico desse, né? É tanto que nós temos pessoas que não nem falam o nome câncer, nem CA, né? Porque como se o nome fosse contagioso, né? Como se eles fossem pegar por falar o nome da doença, tá? Então, é um cuidado que nós precisamos ter, tá? Quando a questão da morte prematura aí, tá? Eu abro parênteses com relação a essa questão do diagnóstico, né? Que muitas vezes a gente precisa realmente ver a necessidade do paciente saber ou não o seu diagnóstico. Logicamente que não é um profissional que vai tomar essa decisão, é a equipe que assiste esse paciente, juntamente com a família, que vão chegar juntos a um senso comum, tá? E daí eu trouxe isso aqui, né, para esse slide para vocês, para ver, né, a diferença de tristeza e depressão, né, que entra naquele caso que eu falei para vocês, né, de quando nós estamos na triagem, né, muitos pacientes chegarem já se autodiagnosticando, né, ou um familiar diagnosticando o outro com depressão, tá? E muitas vezes a gente encaminha para o psicólogo, né, para que ele veja a necessidade de se encaminhar para o psiquiatra. Isso quando a gente vê, né, lá na triagem, que que esse paciente, ele não tem um quadro depressivo. Ele pode estar ainda, como é que eu posso falar? Desenvolvendo, por estar com uma tristeza patológica.
tá? Mas ele não tem os outros sintomas, isolamento, choro, certo? Temos alucinações, se é depressão grave, tá? A gente tem que, né, ver os relatos do paciente e do acompanhante para que a gente chegue, né, a determinadas conclusões, tá? Por isso que a gente pode encaminhar o paciente com queixa, né, de uma tristeza patológica para o psicólogo, tá? E se a gente vê se realmente que é um quadro depressivo, a gente já encaminha para os dois, psicólogo e psiquiatra. Então, tristeza é uma reação emocional normal às inúmeras situações frustrantes que a vida nos coloca. Esse período não costuma exceder 6 a 8 semanas e quase sempre a pessoa tem consciência dos motivos que causaram seu sofrimento, tá? Então, uma perda, né? Uma morte na família, uma separação, uma não adaptação ao meio, ao emprego, tá? Isso vem a causar tristeza, tá? E a pessoa sabe que está triste por isso, tá? Por exemplo, aquela mãe, né, que chamam como a síndrome do ninho vazio, né, que a mãe sempre teve a sua vida dedicada aos filhos, de repente os filhos vão morar fora e ela ficou sozinha, né, ela ficou órfã dos filhos, tá? Então, muitas vezes, nós, lá na triagem, nós escutamos relatos realmente de uma pessoa triste, quando ela diz que, minha vida não tem mais sentido, não tem mais nenhuma expectativa, não sei o que fazer, não sou útil para ninguém, sou um inútil, vivo só. Isso são frases, né, que a gente precisa ter uma atenção maior, tá? Mas, como a gente não vê uma alteração do humor, a gente não vê alucinações, a gente não vê choro, né? A gente vê uma tristeza até patológica. Então, a gente pode encaminhá-la para um psicólogo e daí ele vê a necessidade de psiquiatra ou não, tá? Não vamos entrar logo com medicações, não, tá? Isso também é orientação dos próprios psiquiatras. Já a depressão apresenta maior intensidade, revelando angústia, autodesvalorização e desmotivação, que podem se proteger por meses, né, ou anos, comprometendo a vida pessoal, social, profissional e familiar do deprimido. Carrega conteúdos inconscientes e processos psicológicos. Essa situação frequentemente requer apoio profissional, tá? Então, veja, aqui na depressão tem que se apresentar um comprometimento da vida social, né? Das atividades de dentro de casa, do ambiente de trabalho, tá? Que seria realmente, né, quando o paciente ele não consegue ter um controle, vai apresentar sintomas mais intensos ou vai apresentar crises, certo? É diferente da tristeza, que ela sempre se mantém no mesmo patamar, não há uma intensidade maior, ok? E daí, pessoal, fisiológico, né? Nós temos aí a questão dos neurotransmissores. Nos neurotransmissores, né, vocês observam que os neurotransmissores são esses círculozinhos azuis aí, e nós temos o neurônio, né, doador, né, onde ocorre o fluxo dos neurotransmissores, onde ocorre a produção dos neurotransmissores, e o neurônio receptor, tá? Então, veja que aqui, né, nesses tipo dentinhos aqui, né, nós temos os receptores. Num paciente, numa pessoa normal, o que é que acontece? Nós temos muitos desses círculos aqui nesse neurônio doador, onde cria o fluxo, né, onde cria os neurotransmissores, tá? E nesses receptores nós temos muitos desses anéis azuisinhos entrando,
tá? Que são o quê? Os neurotransmissores sendo transportados de um neurônio para outro. Esses neurotransmissores, eles vão dar o equilíbrio, a questão da memória, a questão do humor, do comportamento, tá? Só que em alguns pacientes, principalmente os pacientes com depressão e transtornos de ansiedade, que foi os que a gente já também começou a ver, o que é que acontece? Ocorre uma diminuição do fluxo dos neurotransmissores. Ou seja, o neurônio doador, ele vai produzir poucos neurotransmissores. Se ele produz pouco, logicamente, consequentemente, né, ele vai doar, né, vai passar poucos neurotransmissores para o neurônio receptor. E daí ocorre o quê? Um desequilíbrio entre dentro do humor, do comportamento, da memória, tá certo? Então, aqui, essa diminuição da produção de neurotransmissores é uma das causas da depressão, como também é uma das causas de transtornos de ansiedade que nós já vimos, tá? Outras coisas que podem estar influenciando aí a questão da depressão, né? Nós temos, aqui falando logo nos neurotransmissores, nós temos a serotonina e a noradrenalina, tá? Então, ocorre, a serotonina interfere no humor, na ansiedade e no comportamento agressivo. Traz desordens de humor, né, que aparecem com a diminuição da liberação de serotonina no sistema nervoso central. A questão do apetite, ela é reduzida por drogas que elevam a serotonina no encéfalo, e o comportamento agressivo e suicida são reduzidos dos níveis de serotonina no encéfalo, né? A causa de muitos, né, é a diminuição da serotonina. Então, em suma, a serotonina, a diminuição da serotonina, ela vai trazer um desequilíbrio para o nosso humor, tá? Por isso a questão da tristeza, por isso a questão da baixa estima, tá? Ela vai trazer ansiedade e vai trazer um comportamento desequilibrado, onde o paciente com depressão, ele pode apresentar um comportamento agressivo, muitas vezes quando ele é questionado, tá? Como, você não tem depressão, isso é você que está inventando, isso é preguiça para não fazer nada, tá? Além disso, né, as medicações que são usadas, os antidepressivos e os ansiolíticos, que são usados para aumentar o fluxo de neurotransmissores, o fluxo da serotonina, eles podem diminuir aí o apetite, tá? Nós temos que controlar esse comportamento, porque o comportamento traz agressividade, irritabilidade e tentativa de suicídio para o paciente, ok? Outro neurotransmissor que nós observamos na depressão é a noradrenalina. Também é alterado na depressão, interfere no humor, ok? A diminuição do neurotransmissor noradrenalina vai também trazer um rebaixamento do humor, isolamento, tristeza, choro, ok? E aí nós temos os determinantes que nós já aprendemos, tá? Dentre esses determinantes, nós temos os fatores psicológicos e sociais, onde a gente viu, né, muitas vezes são consequência e não causa da depressão. O estresse pode precipitar a depressão em pessoas com predisposição, provavelmente genética. O número de casos da depressão é estimado em 19% das pessoas que desenvolvem depressão, eles têm alguém na família com depressão, tá? Então, a gente já viu, né, que a ciência, ela não confirma 100% a questão genética, porém, ela fala na questão da predisposição. Pessoas com parentes, principalmente os parentes de primeiro grau, com depressão, eles têm uma predisposição maior
maior a desenvolverem depressão. Dentre esses fatores genéticos, tem um estudo, né, que ele mostra a questão aqui, né, que se os pais têm depressão, o risco maior dos filhos sofrer essa doença é 3 vezes maior, tá? E vem também a questão que as mulheres, elas são mais acometidas com a depressão. Por quê? Além dos fatores do neurotransmissor, além dos fatores ambientais, biológicos e psicológicos, tem a questão hormonal, tá? Nós até vimos, quando a gente viu depressão pós-parto, né, os transtornos puerperais, a questão da instabilidade hormonal, onde as mulheres, elas tendem a ficar com o humor mais deprimido, né, aí no período menstrual, no período gestacional e no período da menopausa, tá? Então, eles são mais predispostas a desenvolverem depressão do que os homens. Ok? Questão das doenças crônicas, né? É aquilo que eu falei para vocês. Muitas vezes a pessoa ela não tem um suporte psicológico para receber determinados diagnósticos, né? Por isso que a gente tem que trabalhar, né, enquanto equipe, juntamente com a família, para ver essa questão, se o paciente tem condições de receber determinados diagnósticos. Então, vivenciar um estresse constante, sofrer com dores, debilitação ou incapacidade física, medo de morrer e alterações no estilo de vida são alguns dos problemas que um portador de doença crônica sofre, tá? Então, nós temos que ter esse cuidado aí com o diagnóstico de doenças crônicas, ok? Que essas pessoas, elas têm uma predisposição, né, um fator causal aí, para desenvolver uma depressão. Outro fator causal são os traumas. Situações traumatizantes como sequestro, abuso sexual e violência são pontos chaves para o surgimento da depressão, principalmente em pessoas que têm uma depressão. Vem a questão aí, né, dos fatores ambientais, tá? Os fatores ambientais, né, influenciam aí, né, na questão da predisposição a desenvolver transtornos mentais, né? Como a gente viu o TEPT, né, que é o transtorno de estresse pós-traumático, as pessoas que sofrem de TEPT, elas têm comorbidades a desenvolverem depressão, tá? Porque elas ficam num estado de ansiedade tão alto que elas podem sim desenvolver a depressão, como comorbidade aí. E daí nós temos o abuso, que entra aí a questão da abstinência, tá? No período de abstinência, onde o corpo, ele vai sentir falta, né, daquelas sensações, né, da euforia, tá, da alegria, né, de boas sensações que o organismo sente quando se usa droga, né? Então, o corpo, ele já vai sentir, né, a ausência dessa substância. E o que é que vai fazer? Isso vai atrapalhar o fluxo dos neurotransmissores, causando o quê? Um humor deprimido, tá? Baixa estima, choro, instabilidade emocional, tristeza, isolamento, tá? Então, a abstinência, ela, além de trazer problemas orgânicos, né, que o organismo, ele vai apresentar alterações, né, vem também a questão psicológica, certo? Porque as drogas, né, elas estão diretamente associadas aí aos prazeres da mente, ao prazer do psicológico, tá? Então, a ausência dela traz a abstinência que traz esses depressores para o sistema nervoso.
Ai, sim.